Jair Bolsonaro voltou com a fome no Brasil. 33 milhões de brasileiros passam fome. 10 milhões de crianças passam fome. O presidente Lula foi eleito com o compromisso de combater a fome. E por isso está tramitando no Senado e vindo aqui para a Câmara uma proposta de emenda constitucional que chamamos de proposta de emenda constitucional do Bolsa Família, para resgatar um programa social fundamental de combate à fome no Brasil. E há aqueles que já aqui se colocam contrário a combater a fome e dizem que irão votar contra essa proposta de emenda constitucional. Que o povo brasileiro guarde a cara de cada um ou cada uma que votar contra a PEC do Bolsa Família, que pretende combater a fome aqui no Brasil. Este governo genocida de Bolsonaro, que anda tremendo pelos cantos, com medo de ser preso pelo genocídio, por corrupção, por várias coisas, incluindo aí os ataques e atentados à democracia, corta agora no final do ano 431 milhões das universidades, faz um corte de 208 milhões dos institutos federais. Para vocês terem uma ideia, a Universidade Federal de Uberlândia está no caixa agora com R$ 73, porque o resto foi confiscado. A Universidade Federal de Minas Gerais não tem recursos para acabar o ano e pagar a conta de luz e de água. Tudo graças a essa política de terra arrasada de Jair Bolsonaro. 200 mil bolsas não serão pagas, que são a bolsa agora para estudantes dentro de um processo já a partir deste mês. Estudantes que precisam deste recurso, que não terão as bolsas de CAPES pagas. São 200 mil bolsas, num total de 200 milhões de reais. Para o ano que vem, presidente, o corte orçamentário para a educação infantil é de 96,6%. Se nós não aprovássemos, e porque vamos aprovar a PEC do Bolsa Família, nós não teríamos recurso do ano que vem sequer para o Programa Nacional de Alimentação Escolar ou para Farmácia Popular. É isso que está em jogo. E amanhã eu já convido deputados e o povo brasileiro a assistir às 9 horas da manhã uma audiência pública que estou convocando na Comissão de Administração Pública e Trabalho, na CETASP, para que lá a gente faça um balanço de toda essa desgraceira que o governo Bolsonaro está remetendo e colocando o Brasil nela. A PEC é uma necessidade do povo brasileiro e desde já nós pedimos, vamos aprovar a PEC do Bolsa Família. É o mínimo que esse Congresso Nacional pode apontar para o povo brasileiro já no primeiro semestre do ano que vem. Nós não podemos permitir que as pessoas continuem passando fome, o quadro econômico está sendo deixado de caos, o que o governo pensava era apenas em destruir serviço público e agora nós precisamos de recomeçar a construção do Brasil. Vamos aprovar a PEC, que neste caso é também a PEC 32, não a da reforma administrativa, mas a da Bolsa Família. Muito obrigado, presidente. Eu subo essa tribuna, senhor presidente, para falar sobre uma matéria que eu acho assim muito importante, que é uma matéria do G1, que trata sobre o feminicídio no Brasil. E a manchete dessa matéria nos fala que o feminicídio bateu recorde nesse primeiro semestre de 2022 no Brasil, quando o repasse ao combate à violência contra a mulher foi o mais baixo. No primeiro semestre de 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. De 4 em 4 dias, uma mulher morre, senhor presidente, dentro de casa, não por doença, ou acidente, ou assalto. Elas morrem nas mãos daqueles que deveriam cuidar mais delas. E isso tudo ocorre num país onde as políticas para as mulheres vêm sendo desmanteladas de forma gradual, no conta a conta mesmo. O aumento foi de 3,2% em relação ao primeiro semestre de 2021, quando 677 mulheres foram assassinadas. O governo atual, o governo do Bolsonaro, nos últimos 4 anos, propôs um orçamento, e aí foi uma proposta que ele fez ao orçamento da União, de 94% a menos dos recursos para as políticas específicas de combate à violência contra a mulher. Pasmem todos.
do que nos 4 anos imediatamente anteriores. No orçamento para 2022, o governo propôs, é isso mesmo, 6,3 milhões para as políticas específicas de combate à violência contra a mulher. Um absurdo. O Congresso elevou o valor, nós elevamos aqui o valor para 44,3 milhões. Até setembro foram efetivadamente gastos cerca de 32,3 milhões a menos do que o valor de 2014. Então, senhor presidente, o investimento no combate à violência contra a mulher, gente, não é um gasto. Meus colegas parlamentares que estão aqui, a todos que nos assistem, mas é uma forma da gente enfrentar aquilo de mais trágico, que é ver uma mãe de família morta ali pelo seu parceiro na presença dos filhos. Então, repito, não é um gasto, mas é um investimento na vida dessas mulheres. E é claro, é menos, e aí a gente pode até dizer que é investir também em saúde, é investir no social, é investir, gente, na igualdade de mulheres e homens. E quero aqui, por fim, dizer que o governo do presidente Lula terá uma missão extraordinária, que é recuperar esse orçamento do combate à violência contra as mulheres. E enfrentar mesmo todo e qualquer tipo de abuso, de exploração e principalmente no enfrentamento à violência contra as nossas mulheres. E as mulheres, se Deus quiser, vão se assumir um protagonismo muito importante. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de dizer e peço a Vossa Excelência... Mas Vossa Excelência preside os trabalhos. Eu sou uma parlamentar eleita, sou de esquerda e tenho minhas pautas. Eu não aceito que uma assessora da FPA venha me desrespeitar na Comissão de Constituição e Justiça. Eu exijo respeito nessa comissão. E exijo, presidente, que o senhor, como presidente dos trabalhos, diga para essa moça se portar. Porque nós não fazemos isso, nossos assessores não desrespeitam as opiniões e parlamentares diversos. Os parlamentares estão aqui para fazê-lo. Nós não aceitamos tentadinha de mijadinha da frente do agronegócio. Nós temos posição política nessa casa, que é normal em relação à reforma agrária, que é normal em relação à agricultura familiar, que é os preceitos que o povo gaúcho e o povo do Brasil elegeu uma bancada combativa como o PSOL. Nós defendemos, sim, reforma agrária num país que 50% da terra está na mão de 1% da população. Nós não aceitamos uma lógica da Lei Candir, que faz uma isenção tributária milionária para os grandes e, ao mesmo tempo, massacra os pequenos, numa atualização da tabela do imposto de renda que não existe. Na prática, com congelamento do salário dos servidores públicos, nós não aceitamos uma lógica de querer isentar do pagamento de royalties essa dedução no lucro líquido, porque é nosso direito. Porque, aliás, estamos defendendo, nesse caso, o Código Tributário Nacional. E nós não aceitamos que queiram nos dar aula de regimento. Eu conheço o regimento. E exijo respeito quando eu trato do regimento. Eu conheço o regimento dessa casa. Sou uma deputada assídua há mais de 2 anos na Comissão de Constituição e Justiça. Sou presente em todas as matérias, sejam quais sejam. Tenho o direito regimental de defender os meus pensamentos, que não são individuais, são coletivos. São da defesa coletiva da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil.